Hello everyone! Sejam bem-vindos, alunos do sexto ano, à nossa sétima aula de língua inglesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre the genitive case, que é o caso genitivo. Isso tem tudo a ver com posse e propriedade, o que pertence a alguém, ok? Então vamos começar. The genitive case. O caso genitivo ele também é conhecido como caso possessivo, né? Ou possessive case. E ele é bem característico mais da língua inglesa mesmo. Você não vai encontrar ele muito assim em outros idiomas, né? Mais no inglês mesmo. E ele é utilizado para dizer que algo pertence ou está associado a alguém ou alguma coisa, né? Então você pode utilizar aí para falar que alguma coisa pertence a uma pessoa utilizando o genitive case. E tem uma coisa que é bastante característica do genitive case, que é justamente o apóstrofo aqui, ó. Esse sinal, né, ele é muito característico do genitive case porque ele vai estar lá sempre em todas as frases, certo? Ou esse apóstrofo ou apóstrofo e o S, certo? Essas duas formas, tanto o apóstrofo quanto o apóstrofo e o S, eles vão estar sempre imediatamente, logo após, da palavra que representa a pessoa que possui alguma coisa, ou seja, o possuidor, certo? Então, a pessoa que possui alguma coisa, ela vai ter no seu nome o apóstrofo ou o apóstrofo e o S lá no final, entendeu? E logo depois, você tem o que a pessoa possui, né? No caso, o objeto ou a coisa possuída, né? Aquela coisa que a pessoa que pertence a alguém. Então, vamos ter primeiro o possuidor, aí o apóstrofo ou o apóstrofo e o S, e a coisa possuída depois. Entendeu? Isso pode parecer bastante confuso logo de início, porque em português a gente não fala assim. Geralmente, o possuidor, a pessoa que possui alguma coisa, ela vem depois. Por exemplo, a casa de Marcela. Então, a casa, que é o objeto possuído, a gente fala ele primeiro em português. E o possuidor a gente fala depois. No caso genitivo, é justamente o contrário. A gente vai colocar a pessoa que possui algo primeiro e o que é possuído, né, o objeto, depois. E entre eles, logo após o possuidor, a gente vai inserir o apóstrofo e o S para dar aí justamente o sentido de que a casa pertence a Marcela, ok? Isso é uma coisa que acontece apenas em inglês, no caso genitivo. Acho que deu para entender mais ou menos como isso funciona. Vamos ver alguns outros exemplos. The name of the boy is Joseph. Então aqui a gente tem como se fosse a forma normal que a gente fala no português, né? O nome do garoto é Joseph. Ok? Então aqui está na ordem normal que a gente já conhece. No caso genitivo, a gente pegaria a pessoa que possui e colocaria antes. No caso, quem é que possui o nome aqui? O garoto, certo? Então, o garoto a gente coloca primeiro, coloca o apóstrofo e o S logo após ele, e o que ele possui vem logo após, que é o nome, certo? Então, olha, name. Logo após, boys. Então, a gente tem aqui, the boy's name is Joseph. Então, é importante identificar nessas frases quem é o possuído e quem é o possuidor. No caso aqui, boy, o garoto, é o possuidor e name é o pertencente, né? A coisa que ele possui. O nome do garoto é Joseph, ok? Vamos ver um segundo exemplo. He's the son of my uncle. Então aqui a gente tem uma frase onde a gente fala que ele é o filho de meu tio. Né? Ele é o filho do meu tio. Então eu preciso colocar aqui na forma do genitive case
Então, é só a gente ver quem pertence ao que aqui, né? Então, o filho pertence ao tio, né? É o filho do meu tio. Então, eu vou colocar aqui his, my uncle's, né? Uncle, que é o tio, vai ter o apóstrofo e o S. E o que pertence a ele, né? No caso, o filho, vem logo após. Então, o uncle é o possuidor e son, pertencente, ok? Ele é o filho do meu tio. Então, assim, é fácil identificar o que pertence a quem aqui. Geralmente, o of ele vai te dar uma dica do que pertence a alguém, certo? Nessas frases assim que estão na forma normal. Por exemplo, se você precisasse passar essa frase aqui, desta forma aqui, com o of, né, de, para o caso genitivo, é só você ver aqui, ó, que o of é de alguma coisa. Então, essa palavra aqui, que no caso é filho, é de aí, my uncle, meu tio, certo? Então, nessa forma normal aqui, a relação de possuidor e pertencente gira em torno desse of aqui, né? Tá entre ele. Já no caso genitivo, né, no genitive case, vai estar entre esse apóstrofo e o S aqui, ok? A única coisa que você tem que tomar cuidado é que você não pode confundir esse apóstrofo S aqui, que tem relação de propriedade, né, algo que pertence a alguém, com esse apóstrofo S aqui, que significa o verbo to be, né, que é outra característica do verbo to be. Nas aulas anteriores, quando a gente estava estudando o verbo to be, a gente viu que a forma contraída dele também coloca um apóstrofo e um S no final. Então, você tem que ficar ligado aí para não confundir um com o outro, ok? Agora vamos dar uma olhada em uma regra simples para usar no genitive case, ok? A regra é que o apóstrofo e o S ele é usado com palavras que não terminam em S, ok? Se ela terminar em S, você usa apenas o apóstrofo, ok? Então, olha só. Apóstrofo e S é usado para todas as palavras que não terminam com S. E as palavras que terminam com S, eu só uso o apóstrofo no final. Por exemplo, Elena's cat is cute. O gato de Helena é fofo. Então aqui eu tenho o gato, cat, Helena. Aqui eu tenho a relação, né, do genitive case, que é o apóstrofo e o S, para dizer que o gato é de Helena. Is cute é fofo. Helena não termina com S, termina com A. Então eu coloco apóstrofo e S no final. Agora, se o nome terminasse em S, por exemplo, Lucas. Então, Lucas termina com S, então eu coloco apenas o apóstrofo no final, depois do S. Então vai ficar Lucas's dog is happy. O cachorro de Lucas está feliz. Ok? Então aqui ele tem a mesma relação, certo, de propriedade. Dog, né, o cachorro, pertence a Lucas. Então, o cachorro de Lucas. Deu para entender? Agora vamos ver um exemplo com o pronome possessivo. Her significa dela. Lembra da nossa aula de pronomes possessivos? Então aqui a gente tem her father's book. Então a gente sabe que aqui tem uma relação de propriedade, né? Então isso daqui, essa palavra pertence a father, né? Então book, livro, livro do pai. Her quer dizer dela, então o livro do pai dela is new, é novo, ok? Deu para entender como funciona? Agora vamos ver outros exemplos com o plural. The boy's sister is in Japan. Sister, nós sabemos que é irmã, né? Então aqui é a irmã do garoto. The boy's sister is in Japan. A irmã do garoto está no Japão. Agora imaginemos que não seja apenas um garoto, mas mais de um. Então, garotos.
Aí vai terminar com S. Sabemos que todas as palavras que terminam com S, o apóstrofo tem que vir no final. Então, the boy's sister is in Japan. So, the boy's sister is in Japan. Então, aqui o apóstrofo veio no final. E a tradução é: a irmã dos garotos está no Japão. Now, let's practice. Vamos praticar um pouco. Pegue aí um papel e lápis e eu vou mostrar para vocês agora algumas frases, certo? Eu vou te dar 30 segundos para pensar como você colocaria essa frase na forma do genitive case, ok? Por exemplo, the house of Marina. Aqui está na forma que a gente falaria no português, né? Então, ó, a casa de Marina. Só que no genitive case não ficaria assim. Pense, como ficaria na forma do genitive case? Escreve aí. Lembre-se, o possuidor vem primeiro, o pertencente depois. E aí, você já conseguiu? Se não conseguiu, pausa o vídeo e termina sua frase. Mas vamos à resposta. A frase deve ser Marina's house. O possuidor dessa frase é Marina. Ela é dona da casa, né? Então, ela vem primeiro. Então, a gente coloca o apóstrofo e o S, porque Marina não termina com S, né? Então, a gente precisa do apóstrofo e do S. E aqui, o que ela possui depois? House. Você conseguiu? Vamos para a nossa próxima frase. The car of Diogo. Pense, como essa frase ficaria no genitive case? Ela ficaria Diogo's car. Diogo é o dono do carro, então a ele pertence o carro. Então ele vem primeiro, apóstrofo S e car, que é o objeto que pertence a ele. Diogo's car. Próxima frase. Passe ela para o caso genitivo. Você conseguiu? Aqui nós temos The Bible of James. Então aqui a gente, como viu antes, né, o of significa de, e ele faz a relação aqui do que as pessoas possuem. Então, a Bíblia de James. Já na forma do caso genitivo, ficaria James's Bible. James é a pessoa que possui. Ele vem primeiro. Só que o nome dele já termina com S. Então a gente não vai colocar um apóstrofo e outro S. A gente vai colocar só o apóstrofo. Ok? E o que ele possui, a Bíblia, vem logo após. James's Bible. Você conseguiu acertar? Próximo exemplo. Passe essa frase para o caso genitivo.
Então, nessa frase aqui, a gente tem the dog of Lucas. O cão de Lucas. Né? Então, no caso genitivo, ficaria Lucas's dog. Lucas, que é o proprietário, ele vem primeiro. Ele é o dono do cachorro. A palavra, né, essa palavra Lucas, já termina com S. Então, como o nome dele já termina com S, eu só coloco o apóstrofo. E o que ele possui vem depois, que é o cachorro. Dog. Lucas's dog. Conseguiu acertar? Agora vamos para a nossa última frase. The Book of Claudio. Pense. Passe essa frase para o caso possessivo. Nesta frase nós temos the book, o livro, of Cláudio, de Cláudio. Cláudio é o dono do livro, então ele vem primeiro. Claudius book. E aí, você conseguiu acertar? Se você conseguiu acertar algumas frases dessa nossa prática, parabéns! Você aprendeu o caso genitivo em inglês. E é isso, galera. Por hoje é só. Nossa aula do caso genitivo chegou ao fim. Nos próximos dias eu vou lançar atividades sobre esta aula, ok? Qualquer dúvida você pode vir aqui e assistir o vídeo novamente, ou você pode fazer alguma pergunta para mim lá no Google Classroom, ok? Thank you very much and see you next time. Bye!